No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as cores neutras. Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal falando sobre composições com cores mais coloridas, digamos assim, as cores primárias, o azul, o vermelho, o amarelo, e hoje eu trouxe aqui um vídeo sobre as cores neutras que vocês pediram muito lá no Instagram, porque são as cores inclusive mais utilizadas, né? O bege, o cinza, nude, branco, enfim, essas cores mais coringas que a gente consegue utilizar aí nos mais variados ambientes. Pera! Antes de iniciar o vídeo, antes de falar das cores neutras, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal. Eu tô sempre pedindo, que já foram diversos pedidos de inscrição aqui. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Eu sempre peço isso e eu sei que você ainda não tá inscrito, então eu fico bem chateado. Mas tudo bem, né? Seguimos a vida. Se inscreva aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui nesse botão vermelho, se inscreva no canal. Mais uma vez, como sempre, se você ainda não é inscrito, aperte aqui nesse botão vermelho, inscreva-se no canal. E finalmente nós chegamos aos 100 inscritos aqui no canal. Para você que tá aí assistindo e conhece outros canais gigantes, deve pensar 100 inscritos, mas cara, são 100 pessoas me assistindo aqui toda semana, então eu tô muito feliz, muito orgulhosa e bora crescer mais ainda. Então vamos aproveitar esse marco importante da história aqui do canal e compartilhar com todos os amigos para que eles consigam também conhecer o nosso conteúdo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal, agora com 100 inscritos. Meu nome é Maria, eu sou arquiteta e nesse canal aqui eu vou te ajudar a conquistar a casa dos sonhos com vídeos toda semana. Só reforçando, caso vocês não tenham entendido muito bem, inscreva-se no canal, aperta aqui no botão se você ainda não é inscrito, é muito fácil se inscrever e você me ajuda bastante a espalhar esse conteúdo aí para muito mais pessoas. Se você gostar desse vídeo, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para eu saber o que vocês estão achando dos vídeos do canal e bora falar de cores neutras. É inegável que as cores neutras são as mais utilizadas hoje em dia. Eu acredito que isso acontece por um certo medo de errar na escolha das cores, e essas cores neutras são realmente coringas, né? São cores que acabam combinando com todas as outras cores que você escolher, que são justamente o cinza, o bege, o nude, o branco, até o preto, né? Pode ser considerado uma cor neutra, apesar de ele ser uma cor mais pesada. E essa escolha se dá muito também pelo estilo clean, que as pessoas têm buscado. E eu associo muito esse estilo clean com o minimalismo. Se você não viu ainda, eu vou deixar o cardzinho aqui. Tem um vídeo falando só sobre os estilos de decoração para vocês conferirem tudo. Mas basicamente, nesse estilo clean ou minimalista, você tem realmente um uso de cores mais claras, que dão uma sensação de amplitude para o espaço e tornam aquele espaço também mais simplificado, mais realmente minimalista, como o próprio nome já diz. Porque ele acaba não tendo tanta informação visual, assim como na decoração, né? Poucos objetos decorativos, poucos elementos, como também nas cores. Mas fique tranquilo, se você gosta de cores mais coloridas e acaba não utilizando por medo de errar, por medo de deixar o ambiente muito pesado, eu tenho uma solução para você que eu vou contar mais pro final do vídeo, depois que eu falar um pouquinho das cores neutras. Inclusive, aquele vídeo que eu falei antes sobre os estilos de decoração foi inspirado no meu e-book de decoração, o Decora, um guia definitivo de decoração residencial. Se você gostaria de aprender mais sobre decoração, mais ainda do que a gente tem aqui no YouTube, como combinar os diversos estilos de decoração, como utilizar as cores a teu favor na tua casa, como fazer as melhores escolhas na hora de comprar objetos decorativos, na hora de fazer uma composição ali com móveis diferentes, eu recomendo fortemente que você clique no link aqui da bio e dê uma conferida. Lá tem um vídeo explicando certinho como é que funciona o e-book, tem todas as informações. Dá uma olhadinha lá e se você achar que faz sentido para você, você pode adquirir o e-book de decoração para aprender muito mais aí sobre esse universo da decoração. Antes de falar das cores neutras no geral, eu quero falar um pouquinho desse termo cor neutra. O que é uma coisa neutra? É uma coisa que não chama muita atenção, que não pende para nenhum dos lados. É uma coisa discreta, uma coisa que passa batido. Se eu, por exemplo, tenho uma opinião neutra sobre determinado tema, é provável que eu nem tenha uma opinião sobre aquele tema, né? Eu fico meio que em cima do muro, eu nem pensei muito a respeito. Então eu me coloco de fora ali das decisões, de fora desse debate. E aí, quando você cria um ambiente neutro, você também está transmitindo essa mensagem de não posicionamento, de não querer chamar muita atenção, de querer ficar mais ali escondidinho, mais camuflado, de querer passar batido mesmo.
Então a gente vai ter aqui duas opiniões, dois lados. Vai ter as pessoas que gostam de utilizar o neutro, justamente porque ele traz uma leveza, ele é fácil de combinar, né? Qualquer elemento, quase qualquer elemento, qualquer móvel que você utilizar ali vai combinar, vai compor bem. Mas também tem o outro lado da moeda, né? Pessoas que fogem dos tons muito neutros porque realmente acaba deixando o ambiente meio que sem identidade. E aqui eu não tô falando somente de pintura das paredes, por exemplo, eu tô falando de tudo no ambiente. Quando você olha o ambiente assim de cara, se ele é todo muito neutro, ele também remete a uma coisa sem sal, eu diria. Sem muita identidade, sem muito propósito, sem um peso ali, sem uma sensação, né? Ele não te provoca nada, ele não te provoca uma sensação, porque ele é neutro. Em contrapartida, como eu falei antes, ele te traz uma leveza. Então ele acaba te trazendo uma sensação de aconchego, de calmaria, fica um ambiente realmente tranquilo para se estar, mas ele não desperta muitas outras coisas em você. Então quando você olha um ambiente que tem tons mais coloridos, desde que bem combinado, desde que bem projetado, ele costuma te trazer sensações diferentes de alegria, de inspiração, de criatividade, de relaxamento, de paz. E esses ambientes mais neutros, eles costumam te deixar, né, tranquilo, porque é uma coisa mais limpa, né, não tem muita informação, mas em compensação ele também não te provoca ali sensações tão positivas. Não tô dizendo também que ele provoca sensações negativas. Observe o termo neutro, ele é uma cor neutra. Ele não te deixa nem muito feliz, nem muito triste, ele vai te deixar ali, neutro. Tá bom, Maria, mas então para eu ter uma casa legal, que transmite sensações, que as pessoas se sentem bem, eu preciso colocar lá um monte de cores bem coloridas, azul, vermelho, rosa? Não necessariamente. A grande sacada é você não pegar o tom neutro e usar ele em tudo, né? Deixar aquele ambiente que você não sabe onde é que começa o tapete, onde é que termina o sofá e a parede. Quando você dá uma olhada de relance, nada te chama atenção, você não tem um destaque. Então é interessante utilizar cores neutras em tons diferentes. Até vou colocar umas imagens aqui passando para vocês verem. Então, por exemplo, um sofá um pouco mais escuro e uma parede um pouco mais clara e um quadro ali num tom intermediário. Então, são camadas que vão se formando com esses diferentes tons de uma mesma cor e que acabam transmitindo, sim, algumas sensações. Então não é aquela coisa 100% neutra, assim, tudo meio que da mesma cor, tudo monocromático, né? Tem gente que gosta, assim, fica um ambiente mais limpo visualmente, mas ele não vai te transmitir grandes sensações, como eu falei antes. Eu acho que os dois grandes grupos que a gente tem aqui nas cores neutras são os tons de bege e os tons de cinza. Eles meio que são extremos, porque o bege, se você reparar, ele é um tom mais quente. Então ele te traz ali um aconchego, uma sensação de conforto. E o cinza, ele já é um tom um pouco mais frio, então ele vai te trazer essa sensação um pouquinho de menos conforto, talvez de mais atenção, menos relaxamento. E aí dentro deles a gente tem ali os subtons, a gente tem lá no bege, tem o nude, que é mais clarinho, mais perto de um branco, a gente tem o fende, que é meio que uma mistura do bege com o cinza, então é aquele cinza que é meio marrom, ou aquele marrom meio acinzentado. Tem clientes que chegam pra mim e falam isso, olha, eu quero aquele tom que é meio cinza, mas puxando para um marrom, aquela coisa toda, e costuma se chamar esse tom de fende, porque ele é essa misturinha aí mesmo. Então você não foge completamente do cinza, você não deixa o teu ambiente amarelado por usar só o bege cru, e você também não vai ter toda a frieza de utilizar um tom 100% cinza. Uma dica que eu posso te dar para você não errar aí nas cores neutras é não misturar muito esses dois grupos que eu falei, dos tons de bege com os tons de cinza. Geralmente são cores coringas, são cores mais neutras que vão combinar com outras composições, mas elas duas juntas parece que meio que ficam brigando, sabe? Parece que não tem uma intencionalidade, parece que elas não se conectam. É claro que isso não é uma regra, mas eu particularmente gosto de escolher ali um tom, por exemplo, eu vou usar cinza. Então, seguir com cores que ficam ali mais próximas do cinza. Então, vai ter ali o branco, vai ter tons de cinza mais claro, mais escuro, vai ter inclusive o fende, que é um tom que puxa levemente para um bege, mas pegar realmente o cinza e o bege, colocar lá na mesma composição, eu acredito que eles meio que ficam brigando ali, que não dá muito certo. E aí, é claro que tudo depende. Se você fizer um mix de texturas, aí pode ficar interessante. Por exemplo, você vai utilizar ali um revestimento de madeira na parede e você vai ter o móvel cinza na frente.
Então eles são realmente de grupos diferentes. Você tem o cinza e você tem o amadeirado, que entra ali nos tonzinhos de bege, de marrom, mas como você tem a textura da madeira, como não é uma cor ali opaca, acaba ficando interessante, porque tem essa transição de texturas. Já quando você utiliza, por exemplo, um móvel cinza e uma parede bege, fica meio estranho, porque eles são tons que meio que brigam, eles estão na mesma hierarquia. Então eu preferiria não utilizar, né? Se for nesse caso, eu preferiria, por exemplo, o bege, pegar e fazer um tom sobre tom de bege. Uma outra dica muito importante que eu quero te dar é: não tenha medo do branco. Eu sei que muita gente tem medo de pintar a casa de branco, ou por fora, ou por dentro, e sujar muito, ou o branco ficar muito forte, muito chamativo. Mas, gente, o branco, ele traz uma sofisticação que vocês não têm ideia. Eu até quero colocar aqui uma fachada que eu fiz há pouco tempo, e originalmente ela era pintada de bege. E aí, na nossa proposta ali, a gente colocou um revestimento, como vocês vão poder ver ali, e em cima, ali na parte de cima da casa, a gente deixou um tom bem próximo de um branco, porque a gente conseguiu trazer um contraste. Os contrastes também são interessantes se você conseguir utilizar eles de uma maneira que faça sentido. Essa casa, por exemplo, era uma casa mais simples, sem tantos detalhes, então a gente acabou fazendo os detalhes através desse alto nível de contraste, com esses tons mais puxando para um bege ali na parte de baixo e com o marrom ali do telhado, em contraste também com aquela parede branca ali no meio. Inclusive aquele volume ali, né, aquele pórtico que tem e depois tem a pedrinha no meio, ele é um tom fende, porque ele é um marrom meio acinzentado ou um cinza meio amarronzado, como costumam dizer. Ele é um tom que é uma mistura dos dois e que fica super bacana. Então ali eu não queria trazer realmente um bege mais fechado, mais puxando para um marrom, porque eu não queria deixar a casa somente com esses tons muito quentes. Eu queria conseguir fazer uma transição mais tranquila do revestimento de pedra para o branco, né, que é uma cor um pouco mais fria, de uma forma mais leve. Então eu utilizei ali um tom mais fende que faz essa transição mais tranquilamente. Então o branco, ele traz sim uma sofisticação muito grande. Se você quiser pintar dentro da tua casa todas as paredes de branco, pinte sem medo. Você não precisa pintar de um tom begezinho claro ou um cinzinha claro, porque essas cores elas vão ter um peso na composição. E quando você utiliza o branco mesmo, você consegue deixar o ambiente mais claro, com uma sensação de que ele tá maior. E eu gosto do branco porque dá a impressão que ele é uma tela em branco. Então você pinta as paredes de branco e aí você vai colocando alguns quadrinhos na parede mais coloridos, você coloca uma porta num tom amadeirado, você vai colocando os móveis, você vai preenchendo aquela tela em branco com os outros elementos do ambiente. Outra dica que eu quero te dar, que eu já falei antes, é da questão das texturas. Independente se você for utilizar cores mais coloridas ou cores mais neutras, abuse das texturas. Não faça um ambiente todo assim liso na mesma textura, só variando as cores. Tente variar as texturas, então coloca ali um revestimento na parede, ou uma manta de tricô no sofá, ou um tapete ali que tem alguma textura mais felpudinho, ou uma mesinha de palha, uma cadeira de palha na decoração, uma poltrona de couro. Eu tô falando várias coisas aqui para você ir captando o que disso se encaixa mais no teu estilo. Porque essa variação de texturas, muito embora você esteja utilizando cores neutras, ela vai trazer um movimento para o ambiente, ela vai envolver a pessoa que estiver ali. Então ela já não fica mais aquela coisa neutra, sem graça. Ela pode ser neutra, mas com a variação de texturas a gente consegue um resultado bem bacana. Inclusive esses elementos que eu falei, uma pedrinha, madeira, uma palha, um tricô, são coisas que vão trazendo um conforto para o ambiente, um acolhimento, um aconchego. Porque quando você faz aquele ambiente todo em cores bem claras e você só tem coisas muito retas, muito lisas, espelhos, parece que o ambiente vai ficando frio, não fica muito gostoso de ficar ali. Ele fica com uma cara moderna, sim, mas ele não te convida a continuar ali. Então, utilizar algumas dessas texturas que eu falei de uma forma intencional vai te trazer, com certeza, muito mais conforto, muito mais aconchego para o ambiente, principalmente se for uma sala de estar, uma sala de TV, um quarto, esses ambientes que você realmente tá ali para relaxar. No vídeo sobre as cores mais coloridas, eu falei um pouquinho das sensações que cada cor transmite em quem está utilizando o espaço. As cores neutras, como eu falei, elas são neutras, então elas não te transmitem grandes sensações. Mas uma coisa que eu posso te dizer é que esse grupo dos tons de cinza, por exemplo, ele remete muito mais a uma modernidade, a uma atualidade, a algo mais criativo.
E esses tons mais de bege, eles remetem a uma coisa mais sofisticada, mais elegante, até um estilo mais clássico, né, mais antigo. Então ele traz mais essa pompa, vamos dizer assim, para o ambiente. E o cinza, eu tenho a impressão que ele traz mais, sim, uma sofisticação, mas uma coisa mais moderna. Então quando a gente vai pensar, eu quero uma decoração clássica, eu quero aquele lustre de cristal e eu quero aquela poltrona toda adornada, aquelas cortinas volumosas, enfim, todos aqueles elementos que eu falei no vídeo sobre os estilos de decoração, eu já imagino que a gente poderia utilizar tons de bege, porque eles remetem mais a esse luxo, a essa sofisticação. E o cinza, eu já imaginaria num apartamento, por exemplo, todo mais moderno, com móveis mais retos, com as luminárias pretas, assim, mais modernas, aqueles trilhos eletrificados. Então eu já fico imaginando uma coisa mais moderna. Eu tenho essa sensação dessas duas cores. E por fim, como eu falei antes, que eu ia trazer um segredinho aqui no final do vídeo, eu queria te dizer que se você quer utilizar cores mais coloridas, mas tem medo de errar, não quer fazer algo muito chamativo, muito diferente, utilize tons pastéis. É isso mesmo. Então, por exemplo, você tem o azul e você quer um azul pastel, então vai ser meio que um azul misturado ali com cinza ou com bege. Então ele vai puxar um pouquinho mais para esse tom do bege ou do cinza, dependendo do que você escolher, mas ele ainda vai ter ali a pigmentação azul. Vou deixar aqui alguns exemplos e você pode utilizar isso com várias cores. Então você consegue utilizar ambientes nas cores que você gosta, como nesse exemplo que eu dei aqui do azul, e aí você pode ir utilizando vários subtons de azul, né, algumas coisinhas com tom de azul um pouquinho mais presente, um pouquinho mais marcado, e outras coisas com o tom mais pastel. Inclusive, uma vez perguntaram lá na minha caixinha de perguntas do Instagram como é que ela poderia criar um ambiente clean, mas fugindo um pouco desses tons de bege, cinza, branco, que ela não gostava tanto. E eu sugeri justamente isso. Os tons pastéis, eles vão deixar o teu ambiente clean, porque eles são tons mais claros, que não tem tanta presença da cor. São cores quase que puxando para um neutro, mas que tem ali a presença da cor. Você consegue ver se aquilo é um tom de azul, se é um tom de verde, se é um tom de rosa, mas num tomzinho mais suave. Então essa é uma boa dica para você que quer utilizar cores mais coloridas, mas que não quer pesar ali a mão no ambiente. Galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Foi um tema bem pedido lá na minha caixinha do Instagram. Então até vou aproveitar para te convidar para me seguir lá no Instagram, porque sempre tem caixinha de perguntas, o pessoal vai mandando temas lá, a gente vai votando. Inclusive teve uma votação para saber se vocês preferiam um vídeo de cores neutras ou daquele checklist da construção. E aí o pessoal votou mais no checklist, eu fiz vídeo semana passada e essa semana eu fiz das cores neutras e assim a gente vai descobrindo novos temas aí que vocês têm interesse. Se você ficou com alguma dúvida, me conta aqui nos comentários. Se você tiver alguma ideia de vídeo, vai me contando também que a gente vai fazendo. Eu nem vou ficar falando aqui pra você se inscrever, porque eu já falei, então se você não é inscrito ainda, eu acho que o mínimo que você pode fazer por mim é se inscrever aqui no canal. Deixa o teu like se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos. Inclusive, se você não sabe como compartilhar, porque tem dessas também, você vai aqui embaixo do meu vídeo, tem uma flechinha escrito compartilhar. Você clica ali, ele vai te dar opções de ou pegar o link ou mandar no WhatsApp, então você consegue compartilhar com os teus amigos. Me ajuda bastante, ajuda teus amigos, então tem vantagem para todo mundo. Fechou então? Até a próxima! Fui!